Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto de hoje é o Flamengo fazer um saldo, uma análise do que foi a campanha do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. Então peço de antemão que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Então bora lá falar da campanha do Flamengo. No geral para mim foi bem positivo, eu acho que o saldo é bem positivo do que foi o Flamengo nessa Copa do Mundo. Começa com uma boa vitória sobre o Esperance da Tunísia, um jogo seguro. O Flamengo era muito melhor que o adversário e colocou isso dentro de campo. Uma vitória tranquila, poucos momentos assim, de susto. E na segunda rodada, aí sim, o ponto mais alto de toda essa campanha, não só vencer o Chelsea, mas dominar o jogo completamente, encurralar o Chelsea, criar chances e a sensação de que o placar poderia ter sido bem maior e que seria merecido. Uma atuação de gala. É um daqueles jogos para o torcedor do Flamengo lembrar de onde ele estava, ficar revendo e revendo vídeos, vários momentos. Naquele momento você está sem fazer nada, você está passando ali pelo YouTube, pô, melhores momentos Flamengo e Chelsea. Naquele momento você vê de novo, porque assim, foi algo incrível, uma dominância, o Flamengo jogou muito melhor, sabia o que fazer e como fazer, defensivamente muito bem, pressão na bola, com a bola no pé, botando o Chelsea na roda, uma vitória espetacular do Mengão. E na terceira rodada o time já está classificado, o primeiro lugar garantido, claramente um jogo de rotação mais baixa, toma um gol, depois vai buscar um empate, assim, eu falo um jogo para cumprir tabela, né? Aquele jogo também no Flamengo não deu o seu máximo contra o Lojantes FC, claramente também já pensando no mata-mata. E aí chega o jogo da eliminação 4-2 pro Bayern. Cara, eu acho que o Flamengo, assim, competiu bem, conseguiu ser competitivo até onde dava, mas é aquilo. Tem uma diferença, bateu o teto. O teto do Flamengo era o Bayern de Munique. O Flamengo consegue terminar em primeiro, o que significaria, em tese, fugir do Bayern de Munique. Só que o Bayern de Munique perde o Benfica e cai justamente no confronto contra o Flamengo. Aí é duro, né? Conseguir o mais difícil, que era terminar em primeiro, e para, em tese, fugir desse grande duelo logo de cara nas oitavas, para tentar pegar um confronto mais acessível contra o Benfica ou Boca, e dar o azar do Bayern terminar em segundo. Aí é complicado. E é aquilo, bateu no teto. O Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, um ótimo técnico, mas, né, tecnicamente o time do Bayern é superior, fisicamente também, e é aquilo, o Flamengo competiu bem, competiu até acima do momento que eu esperava, principalmente com bola nos pés, dentro dos seus pés, sem abandonar o seu estilo de jogo, mas claramente a diferença da elite sul-americana para esses times super elite europeia é considerável. O Bayern começa com o jogo acelerando, com o pé lá embaixo, faz 2-0, depois abaixa o ritmo e o Flamengo começa a melhorar, começa a criar chances, dá trabalho pro Neuer, diminui no momento que o Flamengo tá jogando bem, tá melhor. Mas cara, depois que o Flamengo faz o 2-1, que o Gerson diminui aquele chutaço espetacular, o que a gente viu no jogo foi o Bayern acelerando o ritmo novamente e tomando mais uma vez controle do jogo. A reta final do primeiro tempo, um Bayern jogando dentro do campo do Flamengo, o Flamengo sem conseguir saída, o Flamengo sendo colocado para trás, e o 3-1 chega de maneira merecida. Volta para o segundo tempo, o Flamengo consegue voltar melhor, igualando mais o jogo, chega em lance de pênalti e faz o 3-2, só que o que acontece após o segundo gol? Novamente, o Bayern sobe o ritmo do jogo, sobe o ritmo da sua marcação e começa a colocar o Flamengo mais às costas. O Flamengo até tem uma chance ali com o Bruno Henrique, mas tirando isso, depois do segundo gol até o quarto, foi meio que isso, foi essa chegada com o Bruno Henrique. O Bayern normalmente começa a ditar o controle do jogo, começa a ter mais a bola, recuperar a pressão, forçar o erro do Flamengo, até fazer o quarto gol. Ele é a reta final do jogo também, é um Bayern fisicamente já mais cansado, é um Flamengo também que sente o quarto gol, é a dificuldade de correr tudo atrás de novo com menos tempo. O Bayern até tem duas chances claras, poderia inclusive ter feito 5 até mais. O Flamengo também tem uma chegada ou outra, mas ali o resultado está meio consumado. Eu sei que muita gente fala dos erros individuais do Flamengo, e assim, houve erros? Houve de fato. O Flamengo errou muito mais do que o normal? Sim. Mas esses erros foram só erros dos jogadores do Flamengo ou foram erros induzidos pelo Bayern? Por muito mais o segundo caso. Foram muito mais causados pela pressão do Bayern, pela capacidade que o Bayern tem fisicamente de pressionar e de ganhar duelos. É algo que o Flamengo não está acostumado. O Flamengo não está acostumado a enfrentar times com essa capacidade física. Olha que o Bayern está no final de temporada. Com essa capacidade de pressão no campo adversário. E aí é aquilo, né? Quando você enfrenta algo que você não está acostumado, você tende a ficar mais nervoso. Isso tende também a ocasionar mais erros. Então,
Eu acho que era normal o Flamengo errar mais. Porque, cara, não é a mesma coisa você enfrentar um Bayern, uma pressão alta do Bayern, uma pressão alta de um Corinthians, vou falar meu time, pra não ser respeitoso com o outro. É um nível totalmente diferente, né? Um nível de exigência muito acima. E é aquilo que eu falei, bateu no teto. O Flamengo conseguiu competir, conseguiu em vários momentos, fez um jogo bem digno, mas ele tem uma diferença grande. De um lado você tem o Neuer, do outro o Rossi, que é um goleiro, mas, cara, ele não faz a defesa que o Neuer faz. No ataque, se teve o Plata com opção, o Bruno Henrique, enquanto o Bayern tem o Harry Kane. Duas bolas chegaram para ele, 2 gols. Isso sem contar as outras participações, ele chegou a deixar nas participações. O Harry Kane não é mais só um camisa 9, ele é um camisa 9 que também que sabe deixar o companheiro na cara do gol como se fosse um 10. E um Kimmich no meio campo. Mas tem jogadores de um nível técnico muito acima e isso faz muita diferença nesse confronto. Acima de tudo, acho que essa campanha do Flamengo, esse confronto com o Bayern, reafirma algumas coisas. Primeiro, que o Flamengo é o melhor time das Américas, é o melhor elenco e não é à toa. E joga contra o Chelsea, jogo contra o Bayern, porque nenhum time do futebol sul-americano hoje tem a capacidade de fazer um jogo que consiga competir de algum modo contra um time da elite europeia com bola nos pés, sem ser só colocando o time todo atrás, se defendendo. O Flamengo conseguiu em alguns momentos competir com o Bayern dentro das suas ideias, sem abandonar suas ideias de jogo, mesmo tomando 2-0 com menos de 10 minutos. E acho que nenhum outro time do continente sul-americano conseguiria isso. Só o Flamengo mesmo, pela qualidade que tem e que cada vez está maior. E só reafirma também essa campanha na Copa do Mundo o quão promissor, o quão bom é o Felipe Luiz como técnico. Cara, o que o Flamengo fez com o Chelsea, que o Flamengo, mesmo perdendo com o Bayern, mostrou um nível de competitividade, a vitória segura contra esse Esperance, só reafirma isso. O Felipe Luiz é um técnico muito promissor, é um técnico que tem um potencial de crescer ainda mais, faz um ótimo trabalho no Flamengo e os jogadores sabem o que tem que fazer em campo e como fazer, isso é muito mérito do técnico. Eu acho que não vai demorar muito para a gente começar a ver times importantes da Europa crescendo o olho para cima do Felipe Luiz. Não falo só time médio, não. Daqui a pouco começar até times grandes. Mas assim, acho que só reafirma o quanto que o Flamengo está muito bem, mas foi muito bem nessa escolha de técnico. Mesmo que não fosse a intenção inicial. Mas o quanto o Felipe Luiz é um técnico fantástico e ainda tem muita margem para crescer e se tornar ainda melhor do que ele já é. Falando de elenco, o Flamengo tem defensores ótimos, acho que o Mundial acaba mostrando um pouco como o Wesley ainda precisa melhorar bastante essa parte defensiva, é um jogador que tem fisicamente muito bem dotado, mas sofreu na parte defensiva, principalmente no jogo contra o Bayern. Mas, pô, o Alexandre fez um ótimo Mundial, você tem uma dupla de zaga com o Léo Ortiz e o Léo Pereira também de altíssimo nível. O Jorginho foi uma contratação espetacular. E senhor jogador do futebol brasileiro, é um nível muito acima de controle do jogo, de noção de futebol. E, cara, vai ser legal ver esse cara jogando aqui no nosso futebol, semana sim, semana também. Porque ele tem uma capacidade de passe, de se livrar da marcação, de clarear o jogo, de controlar o ritmo no meio de campo que nenhum outro time tem. E vai ser incrível. Já no Mundial ele já deu uma amostra disso. O Flamengo, pensando em elenco, tem várias boas opções no meio campo. Pô, além do Jardim, você tem o De La Cruz, você tem o Pulgar. O Alan, sei que muito torcedor torce o olho, mas pô, na realidade o futebol brasileiro é um bom reserva. O Everton Araújo também. Eu acho que sinto nesse meio campo do Flamengo a falta de um jogador com uma característica de um volante que chegue mais à frente, que infiltre mais. Especialmente em alguns jogos onde o Flamengo pega times bem fechados, falta isso. Você tem muito meio campo ali bom de circulação, bom de passe curto, etc, de controle, mas falta esse cara em alguns momentos quando o Flamengo pega a defesa mais fechada, esse cara que apareça mais dentro da área, que seja mais um, que sabe atacar espaços. Eu acho que é algo que falta nesse elenco do Flamengo, é ter uma opção disso. Pensando nas pontas, você tem um Luiz Araújo cada vez mais se firmando como titular nesse time, seja pela direita, seja pela esquerda, eu prefiro pela direita ele também. Ao mesmo tempo, falta alguém que se consolide na esquerda. Michael e Cebolinha não são esse nome. O Plata e o Bruno Henrique podem ser, mas precisam de sequência e também são opções para jogar por dentro. Mas falta um nome mais consolidado ali. O Mundial também mostra como o Arrascaeta é um cara de muita qualidade técnica, mas na hora que a intensidade sobe, ele tem dificuldades. Não à toa que a atuação ruim dele hoje não é surpresa. Ao mesmo tempo mostra como vai fazer falta o Gerson, porque também jogou muito bem, é um baita jogador de bola, hoje fez um ótimo jogo, não só pelo gol, e que uma possível saída dele
Ele não está oficialmente concretizado. Vai fazer muita falta pro Flamengo. Mostra também que o Wallace Ian merece mais minutos. Um garoto tem uma personalidade incrível, que merece mais minutos, tem potencial para crescer ainda mais. Quero ver mais ele tendo chance, tendo minutos, quem sabe passando na frente, na fila até de jogadores como Cebolinha, Michael. Ele tá fazendo por merecer. E que, cara, o Flamengo precisa recuperar o Pedro, né? O Pedro 100%, que faz falta. Acho até que pelo contexto de alguns jogos como contra a Chelsea, Bayern de Munique, era normal que o Pedro nem fosse titular e tudo bem. Acho que era mais interessante ter um atacante ali mais mobilidade do que um cara mais paradão. Mas ao mesmo tempo, as atuações do Pedro contra Esperance e Los Angeles FC também não animaram muito. Acho que o Flamengo precisa, nesse segundo semestre, investir mais nisso, em ter um Pedro realmente recuperado, não só fisicamente, mas também de confiança, etc. E o Pedro de volta, porque ele vai ser necessário. Mas no geral, cara, o saldo do Flamengo é super positivo. Mostrou como o Flamengo tem o time e o elenco melhor da América, não só em dinheiro, mas também em qualidade, e mostrou como tem um técnico de grande capacidade técnica, um técnico com um potencial incrível. Acho que o saldo do Flamengo é muito positivo, fez na fase de grupo acima do esperado, não só em resultados, mas também em desempenho, terminou em primeiro. Deu azar de cair logo com o Bayern nas oitavas, e aí a diferença técnica é complicada, né? Mas o saldo do Flamengo é muito positivo, volta para o futebol brasileiro, volta para a realidade sul-americana, ainda mais favorito em relação aos demais, ainda mais acima dos demais, até pela chegada do Jorginho. Vamos ver como vai ser essa revolução ao Gerson, porque esse sim vai fazer falta. Mas é isso, pessoal. Agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários o que você achou da campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Se você concorda ou discorda de uma coisa que eu falei. E não esqueça também de dar like no vídeo e de se inscrever no canal para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.